Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje sobre filosofia e fé cristã. Vamos aguardar o nosso convidado especial hoje, Gesiel Borges da Silva. Obrigado pelas perguntas. Vamos entrando aí, o vídeo vai ficar disponível também no IGTV para você acompanhar as respostas. Assim que o Gesiel entrar, a gente dá início com a introdução e as perguntas. Gesiel teve um probleminha, mas já vai estar entrando em seguida. Bom, fazer uma introdução aqui sobre o tema que nós vamos falar. A princípio, te parece estranho que filosofia tem a ver com a fé cristã, mas elas andam juntas já há muito tempo. Por exemplo, no século IV, na época medieval, ocorreu o surgimento da patrística, desenvolvida por diversos padres e teólogos cristãos, a filosofia patrística, dentro da própria igreja. E levou esse nome patrística por causa dos pais da igreja, né? Porque foi desenvolvida pelos próprios padres e teólogos da igreja cristã. A figura em destaque, maior destaque nesse período, foi o bispo de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, que viveu nessa época aí. E no século IX, posterior à patrística, nós tivemos o surgimento da escolástica, uma outra linha de pensamento filosófico dentro da igreja também. E aí onde a figura máxima predominante ali era o frade dominicano Tomás de Aquino. Esse período durou até o início do Renascimento no século XVI. Então, veja bem, durante o século IV até o século XVI, a Igreja teve um domínio completo do campo da filosofia, da teologia, todo o pensamento era dirigido, patrocinado pela Igreja. Muito da nossa forma de pensar a igreja vem justamente desse período medieval. Por incrível que pareça, ainda a gente conserva alguns conceitos e doutrinas que foram estabelecidas lá atrás. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Então, não estranhe esse tema, filosofia junto com fé cristã, porque eles andaram juntos pelo menos 12 séculos na era medieval. Daqui a pouco está com a gente o Gesiel. O Gesiel, ele é um cristão reformado, ele é graduado em Física pela Unicamp e atualmente está fazendo seu mestrado em Filosofia, também lá na Unicamp. Ele é membro do corpo pastoral de uma comunidade de estudantes, comunidade CEL, Comunidade do Estudante Universitário, que é uma igreja independente que fica lá no bairro de Barão Geraldo, em Campinas. Tá? Então estamos aguardando, ele teve algum probleminha, mas logo vai estar com a gente aqui. E ele é o nosso convidado especial para perguntas e respostas, aquelas que vocês nos enviaram, né? Eu estou dando uma introdução ao tema
Posso dizer também que a filosofia, no original, o termo original que foi atribuído a Pitágoras significa amor pela sabedoria. E ela não é propriamente uma ciência, né? Se discute muito isso, se filosofia seria uma ciência ou não. Embora o Thomas Hobbes, ele diz que ambas, ciência e filosofia, são preocupadas em identificar causa e efeito, né? Causa e efeito das coisas. A filosofia nem sempre é contrária ao senso comum. O senso comum é aquele conhecimento popular, né? O que você, de forma oral, recebeu, foi transmitida pelos seus pais, mas ela é contrária, sempre contrária à superstição. Então, a filosofia nasceu para derrubar os mitos, né? Os mitos que existiam de superstição. Estou vendo que o Gesiel já se conectou aqui. Eu estou pedindo para ele entrar. Então, daqui a pouco a tela aí se divide, o Gesiel deve entrar. Opa! Alô? Opa, deixa eu virar. Oi. Agora sim, Gesiel. Seja Tudo bom, Paulo? bem-vindo. Tudo bom? E contigo? Tudo Obrigado. bem? Bem, graças a Deus. E você? Como tá? Jóia, jóia. Eu já dei uma introdução aqui, vi que você teve algum probleminha. Já te passei os seus dados biográficos, da sua formação em física na Unicamp, o seu mestrado aí também em filosofia na Unicamp, e a sua participação no corpo pastoral da Igreja CEL, né, Comunidade do Estudante Universitário aí de Campinas, certo? Certo. Perdão pelo pequeno atraso, mas deu para chegar bem no começo. Esqueci alguma coisa? Você quer complementar mais alguma informação sua particular? Não, é isso aí, Paulo. Tá bom. Prazer por estar aqui. Eu, na verdade, entrei pela página Filosofia e Fé Cristã, né? Que é a página que eu sou moderador junto com o meu amigo Davi Bastos. Tá bom. E a gente tem endossado também, discutido filosofia e fé cristã Muito aqui legal. no Instagram também, né? Então, se você está aí pelo Filosofia e Fé Cristã, bem-vindo aí também. Estamos hoje numa live com o Paulo Costa aí, que convidou generosamente para fazer uma live sobre esse assunto tão importante, né? Como a relação entre a filosofia e a nossa fé. É um prazer, Paulo. Obrigado. Então vamos às perguntas aqui para a gente não perder muito tempo, né? A gente só tem 1 hora. O que é filosofia para você, Gesiel? Resume para a gente aí. Difícil a pergunta, né, Paulo? A primeira. Você podia... Já começou. Deixa eu ver se eu coloco o fone, melhora um pouco aqui a minha qualidade, não só do áudio. Tá me ouvindo, Paulo? Tá todo mundo me ouvindo? Bem, estamos te ouvindo bem. Filosofia a gente pode falar assim que é a área do pensamento humano, né? A área do conhecimento humano que abrange, que procura responder questões milenares, né? Questões fundamentais para o ser humano, como o que é a realidade, o que é conhecimento, como se pode conhecer alguma coisa, o que é mente, né? Como a mente funciona, o que é religião, Deus existe, quem é Deus, é possível acessar a Deus racionalmente, né? Eu acho que a filosofia é bem definida pelas questões que ela representa, né? São questões sobre o todo da realidade e do conhecimento. Ela se baseia em alguma medida não só em afirmações a priori, né? Que são aquelas que a gente faz sem precisar considerar o mundo ou dados os sentidos, mas também coisas a posteriori, né? Empíricas também. Mas em alguma medida, se alguém perguntasse em que ela se diferencia da ciência, né? Sim. A gente poderia debater muito mais, né? Em que medida a filosofia, por exemplo, se diferencia da física, né? Que é a ciência que eu conheço melhor. Na física digamos assim, você só faz hipóteses a priori e depois testa para confirmar, né, aquelas hipóteses. E aí, a partir da experimentação, você confirma ou não. Mas tem coisa na filosofia que não dá para testar, né? Que você faz afirmações a priori, hipóteses, mas você não consegue testar, né? E aí a tentativa é de demonstrar por meio de argumentos, evidências de vários tipos, né? Alguém poderia dizer que a diferença entre filosofia e ciência está no tipo de evidência que ela chama atenção, né? Por exemplo,
em física a gente tem evidências, eu já estou digredindo aqui, né? Mas a gente tem um tipo de evidência, né? Evidência física, evidências em termos de matéria, energia, leis da natureza. Mas na Concreto. filosofia você tem evidências de vários tipos. Evidências teológicas podem entrar em consideração, né? Quando a Certo. gente está falando sobre Deus, a gente não faz um experimento, né, para testar se Deus existe. Mas a gente pode fazer também argumentos, né, a partir das evidências disponíveis, que não são só científicas, mas são evidências morais, evidências de outras naturezas, né? Legal, legal. O que você acha, Paulo? Não, eu acho isso mesmo. Parte do pensamento, né? Tem tudo a ver com teologia, eu acho, porque o uso da razão, né? Você não pode excluir da sua fé o uso da razão, né? Você sempre tem que levar contigo o equipamento que Deus te deu completo, né? O seu espírito, o seu corpo, a sua mente. Eu acho muito bacana. Filosofia bem definido, bem definido. Eu queria passar para a próxima aqui, te perguntar, quando você começou filosofia, para que você decidiu por esse caminho, o que foi que te chamou, o que a primeira aula, o que te impactou mais na filosofia para você seguir nesse caminho aí de mestrado? Então, é que meu roteiro na filosofia foi um pouco caótico, né? Porque foi assim, eu era aluno da física, Certo? como você falou, fiz minha graduação na física, e aí, estudando física na Unicamp, eu já frequentava a CEL, que é a minha igreja até hoje, né? E tudo mais. E naquela época eu comecei a me envolver com discussões de ciência e religião, né? Enfim, com esse debate sobre relação entre ciência e religião e tudo mais, que depois veio culminar na BC2 até. Mas o. E aí, nessa época, eu comecei a me interessar por história da ciência, por filosofia da ciência. E depois, enfim, aí eu entrei na filosofia da religião, mas era uma questão mesmo por a minha ideia quando eu entrei, quando eu fui parar na filosofia, que foi foi um processo gradual, né? Diferente de pessoas que de repente largam a graduação em física e entram numa graduação em filosofia. Eu fiz a graduação em física completa, mas eu fiz minhas iniciações científicas na filosofia, né? Então eu sei pesquisar filosofia, embora eu não tenha feito a graduação em filosofia, né? E aí ficou essa coisa meio esquizofrênica. Mas a verdade é que a verdade é que me interessou muito essa questão da relação entre fé e ciência, né? Isso foi o meu motor, digamos assim, né? Foi o tipo assim tentar entender a relação entre fé e racionalidade. Eram questões que para mim eram pertinentes, né? Sempre tive vontade de contribuir para o debate público sobre essas questões, né? E aí foi isso que me atraiu, na verdade, né? Eu acho que eu não teria ido para filosofia se não fosse essa atração ah, pessoal, né? Entendi. O pessoal tá entrando aí. Que bom. Sabe que o meu caminho também foi de exatas para filosofia, né? E Então, você falou para mim, conta um pouquinho disso aí, como que foi? a filosofia me pegou aos 40 anos, cara. Me pegou mais tarde já, né? 40 anos. Aham. E uma das coisas que eu me lembro bem das primeiras aulas de filosofia é o livro da professora Marilene Chauí, Uhum. Convite à Filosofia, né? Onde ela Uhum. fala sobre a verdade. Eu acho que é Uhum. muito fundamental para todo mundo que quer estudar filosofia ou que gosta de teologia, essa passagem de verdade, da discussão da verdade, ela utilizou o diálogo de Jesus e Pilatos. Lembrando um pouquinho, né, Jesus ele está perante o Pilatos, Pilatos pergunta, você é o rei dos judeus? Jesus fica calado. Aí depois Pilatos Uhum. insiste mais um pouco, e Jesus fala, eu vim para dar testemunho da verdade. Aí Pilatos deu de Aham. ombros e falou, o que é verdade? Deu de ombros, virou as costas para ele e foi embora. Porque ele tinha um pensamento estoico, um pensamento epicureu daquela época, e ninguém achava que era possível conhecer de fato a verdade, né? Mas tem Sim. ali nesse episódio que me chamou muito a atenção e que me cativou para a filosofia, que existem três idiomas ali sendo falados nesse episódio de Pilatos e Jesus, né? Você sabe que Aham. Jesus é hebreu, ele tem uma visão de verdade pelo hebraico. Pilatos é um romano, tem a visão de verdade pelo latim. E eles estão falando o dialeto comum, que é o grego, que tem uma visão completamente diferente de verdade, né?
Para o grego, a palavra aletheia, que significa não escondido, se refere ao tempo presente, uma verdade no tempo presente. Para o latim do Pilatos, veritas, significa exatidão das palavras, é um relato com fidelidade. Então se refere ao passado, alguma coisa que aconteceu e está sendo relatada com fidelidade. E para o hebraico, a palavra que Jesus entendia, que ele estava querendo dizer, eu vim para dar testemunho da verdade, é emuná. Emuná é a mesma raiz da palavra amém. Assim seja, confiança, esperança, é uma verdade futura. Isso me deu um estalo tão grande nas primeiras aulas de filosofia que eu me apaixonei. Que legal. Continuei. Interessantíssimo. Eu não sou continental, né? Eu não sou da filosofia continental, então eu não cheguei nem a ler muito Marilene Chaui, para ser sincero. Mas para mencionar um outro continental que fala um pouco sobre a natureza da filosofia, né? O que empolga, o Heidegger, pelo que sei, né? Muita gente se questionava, né? Por que fazer filosofia? Para que filosofia, né? Foi numa época, especialmente nos anos 20 e 30, que, bom, do ponto de vista da filosofia anglo-saxã, o pessoal começou a debater muito sobre se era possível fazer filosofia independente da experimentação, independente de princípios de verificação, como no caso do positivismo lógico. E acho que o Heidegger, também entre os continentais, ele provavelmente estava questionando coisas desse tipo. Provavelmente essa questão apareceu também. O Heidegger chegou a afirmar, falou assim, gente, a própria pergunta, o que é isto? Então falar assim, o que é filosofia? Só a própria pergunta, o que é isto? O que é, né? O que são as coisas? Já motiva, né? Parece que tem a ver com um tipo de tendência humana natural, né? Enfim. Então, assim, para mencionar fecha os parênteses agora dos filósofos continentais, mas eu acho interessante isso tem ressonância com o que você disse, né? A busca pela verdade, né? Isso é o que instiga a gente, e é isso aí. Uma questão primordial da filosofia, né? O Davizão, o Davi, acabou de entrar também, o moderador da página. Salve, Davi. Beleza. Eu vou seguindo aqui, ó. Tem muita gente que mandou as suas perguntas, estudantes de filosofia, escritores, tem teólogos aqui. A próxima pergunta foi enviada pelo Rodrigo Medeiros, escritor e estudante de filosofia. Ele pergunta assim, a filosofia se subordina à teologia? Aí tem algumas perguntas que acho que a gente pode juntar com essa. Por exemplo, o pastor Ezequias, que está ouvindo a gente aí, já vi que ele entrou, ele pergunta até que ponto a filosofia e fé cristã não são conflitantes ou seriam complementares. Então, o Rodrigo quer saber se a filosofia se subordina à teologia. O pastor Ezequias quer saber se elas são conflitantes ou se elas podem andar junto. O que você acha, Ezequiel? Essa é uma boa pergunta, Paulo. Eu gostaria que o Rodrigo tivesse aí, se ele puder até clarificar, porque eu quero problematizar a questão um pouquinho, que é o seguinte... depende do sentido que se subordina, tá bem? Então, assim, muita gente pensa assim que tem vários sentidos que daria para tomar essa questão, né? Então, assim, se uma pessoa tá falando em teologia como algo... a interpretação das escrituras e a formulação de dogmas que são estáveis e não sofrem nenhuma modificação, por exemplo, a gente... Bom, na fé cristã a gente tem coisas que são estáveis, certo? Certas doutrinas que são estáveis e certas, por exemplo, a Trindade e a dupla natureza de Cristo. Isso é imutável, a gente não vai discutir se Jesus não é parte da Trindade ou não e coisas desse tipo. Mas tem coisas na teologia, tem debates que evoluem, né? Então, nesse sentido, por exemplo, teólogos como o Alistair McGrath tentam caracterizar a teologia como uma ciência especial, uma ciência mesmo, né? Para quem gosta de Doivert também tenta caracterizar a teologia como uma ciência, do aspecto pístico lá, né? Então, existe um sentido que teologia, enfim, ela é uma coisa que muda também, tá bem? Então, assim, uma coisa que a gente precisa pensar na natureza primeiro
dessas áreas, né? Eu tendo a pensar que a filosofia, nesse sentido, ela pode se subordinar à teologia no caso de filósofos cristãos, né? Quando ela precisa fazer afirmações de fé, e isso eu estou falando de uma postura minha, tá bem? Uma postura minha que eu tento, na medida do possível, ser o mais ortodoxo possível. Mas ela precisa se subordinar à teologia quando a teologia faz afirmações de fé imutáveis, né? Então, por exemplo, sobre a dupla natureza de Jesus. Mas ela pode expandir a teologia também, e nesse sentido a teologia se submete a ela em algum sentido, na medida em que a teologia também é uma ciência, né? Também ela enfim, é uma área do conhecimento que precisa sempre se desenvolver, né? Então, o que significa ser, por exemplo, a Trindade, né? Aqui para problematizar um pouco, o que significa três pessoas serem apenas um ser, né? E em que medida a gente pode entender isso do ponto de vista de conceitos filosóficos como substância, essência, natureza? E aí isso é coisa de filósofo, entendeu? E nesse sentido a teologia precisa ouvir a filosofia. Perfeito. A filosofia cristã, ela precisa se subordinar à teologia naquilo que a teologia considera fundamental. Mas precisa ter um bom jogo aí, tá bem? Precisa ter não é uma subordinação absoluta de uma disciplina a outra. Por isso que eu iniciei falando sobre o que eu penso é a natureza da teologia. Tem pessoas que não concordam. Tem gente que acha que teologia é aquela coisa estática, enfim. Então por isso é que eu quis dizer, né? Então depende do que significa subordinar, né? Se subordinar é submeter completamente aos métodos, à terminologia, talvez não. Mas se significa se subordinar do ponto de vista daquilo que é mais fundamental em teologia, aí sim eu defenderia que um filósofo cristão precisa sim acreditar na Trindade, na dupla natureza de Cristo e no que é essencial. Mas se ele precisa ser arminiano ou calvinista, ou algo específico de desenvolvimentos posteriores, eu acho que não. Alguns participantes estão colocando comentários aqui, por exemplo, se a filosofia é a arte do pensamento, ela tem que ser livre, ou se uma filosofia independente é uma disciplina independente da teologia. Eu vejo o seguinte, como eu falei no início, a gente teve 12 séculos que a igreja dominava completamente o pensamento filosófico. Eu não acho que isso foi bom para a filosofia, né? A filosofia realmente tem que ser livre, não tá presa apenas aos dogmas da igreja, tá certo? A filosofia tem que pensar sobre tudo. A igreja tem que pensar sobre tudo também. Mas, de certo ponto, a igreja trata das questões da existência, do caráter de Deus, e a filosofia abrange muito mais que isso, né? Abrange pensamento sobre outros universos, vamos dizer assim, né? Sobre a criação do universo, sobre o desenvolvimento das coisas, o relacionamento das pessoas, né? E dos ambientes. O que você acha sobre isso? Eu concordo, digamos assim, tem um aspecto que a gente precisa considerar, né? Que assim, quando depende do que quer dizer o dogma, digamos assim, né? Dogma, enfim, é quando a gente tem a tendência de pensar no termo dogma como uma coisa negativa, né? Fala que aquela pessoa está sendo muito dogmática. É como se ela estivesse sendo, assim, reacionária ou, enfim, petulante demais com alguma coisa. Mas dogma, no sentido teológico, são certas doutrinas essenciais das quais a teologia parte, né? Então a teologia precisa teologia cristã, assumir as coisas essenciais, por exemplo, do credo, né? E nesse sentido o credo é dogmático. Mas é claro que a filosofia não se apega somente a isso, né? Ela não se apega somente... Bom, ela parte disso, mas ela interpreta, né? A realidade. Ela é uma boa parceira da teologia, né? Tem um campo em desenvolvimento que é a teologia analítica, na página. Sim. O Davi nós fazemos até uma série, né, sobre os atributos de Deus, que está em andamento. O Davi publicou ontem sobre o atributo divino da onisciência. Então, por exemplo, você parte é verdade que Deus é onisciente. Isso é matéria de dogma, digamos assim. Alguém poderia até discordar, tem gente que discorda, tem filósofos cristãos, teólogos que discordam, né? O pessoal do teísmo aberto, principalmente, tem uma visão diferente. Mas, enfim, no geral, o pessoal concorda. E aí, mas o que você faz com isso? Que tipo de conhecimento que é o divino? E aí o Davi problematizou, né? Então, uma pessoa pode conhecer, uma pessoa é onisciente quando ela conhece tudo, mas conhece tudo em que sentido? Porque você tem conhecimento proposicional,
tem o que o Russell chama de acquaintance, que é o conhecimento por familiaridade, enfim, eu conheço, por exemplo, não conheço você pessoalmente, então talvez eu não te conheça por acquaintance, mas eu conheço você em algum outro sentido, sei lá. Eu tenho um certo tipo de familiaridade, na verdade, então tenho um acquaintance em relação a você, embora não seja uma acquaintance tão grande quanto poderia ser. Mas também tem o know-how, o saber como fazer as coisas. Também tem o know that, que é um tipo de conhecimento proposicional, né? Eu sei que, por exemplo, hoje é um dia chuvoso. Eu tenho também outras formas de conhecimento, ou bens epistêmicos, que a gente não consegue colocar numa caixinha, né? Então, sabedoria, por exemplo. Parece que sabedoria envolve know-how, um tipo de conhecimento de saber fazer as coisas, de ação, em termos de ação, mas também um tipo de conhecimento proposicional e outras coisas mais, né? Então, o que significa Deus ser onisciente? É todas elas juntas? É alguma combinação entre elas? Entende? Então, isso quem faz é filósofo. Né? Por exemplo, o cara da teologia analítica, né? Que emprega a filosofia analítica na teologia. Desculpa a digressão, acho que foi pertinente. Acho que é válido, é válido. Tem muitas perguntas aqui muito parecidas, né? Por exemplo, o Lucas Barbosa, bacharel em teologia, ele perguntou se o cristianismo tem alguma base doutrinária com laços na filosofia. O que você acha sobre isso, Ziel? Desculpa, eu estava dando uma olhada nos comentários, o pessoal está comentando aí, né? Isso, conhecimento de fatos sobre alguém que não implica conhecimento por familiaridade. Filosofia é uma disciplina independente. Sim, concordo totalmente, Davi. Isso aí. A pergunta do Lucas Barbosa: o cristianismo tem alguma base doutrinária com laços na filosofia? Bom, tem conceitos filosóficos importantes no surgimento do cristianismo, né? Então eu mencionei lá na doutrina da Trindade, o pessoal discute muito quem já leu o credo niceno-constantinopolitano, que é aquele que fala assim: crê em Deus Pai, onipotente, criador do céu e da terra e das coisas visíveis e invisíveis. E aí continua e fala sobre Jesus, né? Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, consubstancial com o Pai, né? Então aí consubstancial isso tem um debate filosófico sobre o Davi acabou de mencionar, né? Isso mesmo. E tem um debate sobre o que é substância, né? Na filosofia grega, né? Isso é século III, né? Isso é século III, não é? Século IV, esse credo, né? 325 e 381, né? Foi as duas formulações. Então, o que significa ser consubstancial, né? Da mesma substância, enfim, substância é um conceito discutido por Aristóteles, por exemplo, e outros filósofos por aí, né? Enfim, do início da história da igreja. Então é importante, super importante discutir conceitos filosóficos que tiveram importância na formulação de dogmas cristãos muito relevantes sobre a dupla natureza de Jesus, por exemplo, né? Jesus era ao mesmo tempo 100% homem e 100% Deus, como a gente fala, né? Ele tinha duas physis, né? Mas o debate sobre physis é um debate filosófico, né? Então, o que é physis? Aí você precisa ir na filosofia grega, enfim, dos primeiros séculos da igreja, para debater adequadamente. E disso, eu quero repetir, disso depende de uma formulação teológica adequada. Então, a teologia não é independente, num certo sentido, quando ela empresta esses termos, né? E a filosofia cristã, no caso, no meu conceito, cristãos que fazem filosofia, eles precisam dar uma olhada no que a teologia diz, né? Então é isso. Verdade. Bom, mais uma pergunta aqui. Quero agradecer o Gustavo Dias, que é estudante de filosofia, mandou pergunta para a gente. O Douglas Nunes, bacharel em Direito. E o canal Cristão Racional também mandou perguntas, e eu vou tentar resumir as perguntas deles da seguinte forma. As 5 vias de Tomás de Aquino ainda são válidas ou já foram refutadas? O primeiro motor lá de Tomás de Aquino, ainda é válido pensarmos sobre isso? O que você acha das 5 vias, Tomás de Aquino? Deixa eu pensar numa boa resposta. Assim, as 5 vias, elas ocupam as 5 vias ocupam um lugar de honra, né? Digamos assim, na filosofia medieval, né? Vamos relembrar aqui, Gesiel, vamos relembrar aqui para o pessoal que está estudando. Isso, Tomás de Aquino propôs o seguinte,
que a via do primeiro motor, e tem que existir alguém que se move primeiro, um primeiro motor. Nesse caso, seria Deus, para que movesse todo o universo. A via da causa eficiente, né? Tem que ter uma primeira causa que dispara todos os outros efeitos. A via do ser necessário. Né? Todos os seres dependem, nasce de um ser anterior, mas tem um ser que não depende de ninguém, então seria Deus. A via dos graus de perfeição. Se a gente conhece o que é perfeito, o que é bom, o que é ruim, é porque existe um padrão. Então esse padrão seria Deus perfeito em todas as coisas. E a via do governo de todas as coisas. Uma pessoa, um Deus, um ser inteligente que mantém e conserva todas as coisas dentro da sua finalidade. Essas são as 5 proposições de Tomás de Aquino que estão baseadas lá em Aristóteles, né? Na filosofia grega. Pode seguir na sua resposta. Sim. Boa, Paulo. Boa, que senão eu não ia falar nada disso e ia ter gente que talvez não ia entender, né? Mas é difícil de dizer porque, assim, o São Tomás, como você mesmo mencionou, ele se baseia em muita coisa de filosofia grega, né? E a física por trás das 5 vias é basicamente grega, né? Sim. E a física dos gregos também é uma mistura de, digamos assim, é aquela velha coisa, né? Quando ainda não havia diferenciação especial das ciências, então ainda já existia pensamento científico, mas isso estava muito atrelado à filosofia e tudo mais. A física hoje, no entanto, é uma coisa bastante diferente, né? Ela já está bastante dissociada e ela faz experimentos e tudo mais. E é um pouco difícil de conciliar as 5 vias, por exemplo, com física contemporânea. Se você assume a física disponível na época, aquilo é o auge dos argumentos sobre a existência de Deus, né? Mas hoje, toda tentativa de falar das 5 vias precisa retomar, digamos assim, o que significava, por exemplo, o movimento. Então, o movimento discussão sobre movimento, mudança, uma discussão importante na história da filosofia, principalmente da filosofia antiga, que Tomás empresta, né? Só como um exemplo, o físico contemporâneo, ele pensa movimento em termos de mudança de um objeto se movendo no espaço, no tempo, ele se move, tá bem? Então, quando muda o espaço, muda o tempo, teve um movimento, vamos dizer assim. O físico, digamos assim, grego, o filósofo grego, ele não estava preocupado com essa questão, né? Não era tanto nesses termos que ele formulava, mas fazia parte daquele velho debate do Parmênides e tudo mais, sobre, enfim, paradoxo de Zenão, paradoxo sobre a mudança, se as coisas mudam mesmo ou se elas são sempre as mesmas, né? E aí, enfim, a formulação de Aristóteles, emprestada por Tomás, é a mais conhecida, de que, enfim, as coisas mudam e, de algum modo, elas continuam permanecendo as mesmas. Para resumir, ele, enfim, resolve o problema por aí. Só que aí, enfim, o conceito de movimento, que é equivalente ao de mudança para Tomás, não é equivalente ao conceito de movimento para a física contemporânea, pós-Newton, por exemplo, né? Tem vários, assim, movimento para ele não é só movimento físico, mas qualquer tipo de mudança, né? Então, por exemplo, desde o começo que a gente começou a falar, a gente já mudou em muitos sentidos. Por exemplo, a gente já respirou e várias moléculas de gás carbônico que estavam dentro do nosso corpo saíram desde o começo da reunião. Estavam no sangue e saíram. Então, isso já foi uma mudança, já é movimento, né? Então, assim, é difícil de colocar essas coisas em paridade, né? A terminologia e a base filosófica dele é bastante grega e hoje a gente tem outras coisas. Não obstante, ainda é um tipo de argumento para a existência de Deus que sempre é retomado. Meu orientador mesmo, que é o Fábio Bertato, ele gosta bastante de Tomás, né, e da filosofia medieval, e ele gosta particularmente das 5 vias, né? Tem tentado trabalhar no sentido de formalizar e mostrar o substrato lógico das 5 vias, né, para além das discussões específicas de filosofia grega, né? Ver se, digamos assim, se aquele argumento faz sentido logicamente e verificar a consistência e tudo mais. Então, esse é um projeto interessante, né? Ainda permanece um projeto interessante, mas precisa ser colocado com esse background da filosofia grega, senão dificilmente consegue ser interpretado. Por exemplo, motor. Quando fala motor, a gente já pensa... quando eu estava no ensino médio, ouvi falar primeiro motor, eu ficava... Primeiro motor, eu não entendi nada, né? Então, é isso. Só para dar um exemplo, né? Motor tem um sentido específico que, enfim... Então, você acha que é válido seguir essa
nesse caminho de Tomás de Aquino, de tentar explicar pela filosofia, ou pela ciência, ou pela física, explicar a existência de Deus, ou a gente apenas aceita que Deus é e não precisa provar? Não, eu acho que a gente precisa convencer, né? A gente precisa, mesmo que para meu ponto de vista, eu gosto muito da opinião do Plantinga, que é o epistemólogo da religião bem famoso, de que assim, a crença cristã ela pode ser aceita racionalmente sem precisar de evidências. Posto isso, para convencer, para conversar no debate público, muitas vezes você vai precisar conversar sobre evidências, né? Verdade. As pessoas vão perguntar do problema do mal e não basta falar que Deus é, né? Então essa coisa meio assim, Deus não se prova, ele é. Tipo, tá, mas e quando alguém pergunta onde está Deus durante a pandemia? O que você faz? Você sente e chora, né? Acho que o filósofo existe para dar boas razões, né? E não para fugir e falar, não. Realmente, Deus continua sendo soberano, Deus continua sendo quem ele é. Mas, posto isso, há um debate filosófico importante a se envolver, né? Eu acho que não compensa tirar o corpo. Então, aí sim eu apoio Tomás e todos os outros que tentaram desenvolver bons argumentos para a existência de Deus. Embora eu acho que a racionalidade da fé não dependa desses argumentos, né? Verdade. Vamos falar sobre o problema do mal. Sei que você está fazendo a sua tese aí sobre isso, né? A minha pergunta é se a gente pode sustentar o pecado original de Agostinho, que é o mal moral, se esse mal moral pode ser transmitido por DNA, se a gente continua acreditando nessa forma, como você vê o problema do mal, já que você usa a lógica, né? Você está na sua tese de mestrado, você está trabalhando com lógica sobre esse assunto, não é isso? Sim, sim, eu estudo isso mesmo. Eu não estudo Agostinho, né? Eu estudo uma versão do problema do mal, que é o problema lógico do mal. Quem já leu esse livro aqui sabe o que é o problema lógico do mal, né? Deus, a liberdade e o mal, do Alvin Plantinga. Ok. E, enfim, se eu entendi bem a pergunta, eu não entendi, na verdade eu não entendi muito bem a relação do Agostinho com o problema do mal. Você pode repetir, Paulo? Deixa eu te explicar. Pecado original foi Agostinho que trouxe isso para dentro da igreja, tá certo? Nem o judaísmo não fala sobre pecado original, que os nossos pais lá, Adão e Eva, teriam pecado, e isso transmitido para nós de forma de geração para geração. Pensando nisso, com a tecnologia que a gente tem disponível hoje, pensando na genética, pensando no estudo do DNA, é possível o mal moral ser transmitido de forma assim, física, pelo DNA? Ou o pecado, o mal moral, ele é introduzido na pessoa durante a sua vivência, a sua experiência, no ambiente que ele se cria? É uma pergunta interessante, né? Porque isso tem a ver também com debates lá da história da igreja que Agostinho estava lidando, né? Sobre o pelagianismo e tudo mais. Mas, Paulo, o que eu penso sobre isso é de que, assim, do ponto de vista bíblico, né? Parece que, enfim, embora o termo pecado original tenha sido cunhado posteriormente, isso já estava lá, né? E a Bíblia fala do mal e do pecado, né? Do ponto de vista cristão, como um tipo de estado de afastamento de Deus, né? Perfeito. Então, assim, um estado de afastamento espiritual, né? De Deus. Exatamente. Então, assim, é um distanciamento de Deus no sentido espiritual. E isso afeta a criação toda, né? Então, não somente a humanidade, mas a criação toda. Uma coisa que é importante a gente analisar é assim, sim, então o mal, ele está na criação, né? O mal, do ponto de vista bíblico, afetou, como o Damião acabou de falar aí, a queda é completa, é total, né? A queda é total, sim, Damião, isso é verdade. Então, tipo assim, eu acho que dito isso, não tem uma transmissão, eu penso que não tem uma transmissão do mal por meio do nascimento, né? Mas própria condição de você ser uma criatura em um mundo de pecado, isso já te faz um pecador naturalmente, né? Isso te coloca. Eu acho que tem algum tipo de transmissão, sim. Parece que a transmissão da condição humana, o fato de a condição humana ser de pecado, e como quando alguém nasce e é um ser humano, né? Logo ela nasce com pecado também.
Mas como isso acontece, se é por meio do DNA, eu acho que eu penso que não é pertinente essa especulação, assim. Mas, com todo respeito, claro, mas... Perfeito, perfeito. A próxima pergunta aqui. Você acredita que filosofia e teologia sejam falíveis? Porque ambas dependem do conhecimento humano, sendo que a filosofia tenta compreender o sentido da vida e das coisas e a teologia compreender o caráter de Deus. Mas elas partem especificamente do conhecimento humano. Elas podem ser falíveis? São falíveis, completamente, assim, tipo... do ponto de vista, o que tem mais assim, o que acontece é que muita gente pensa que, assim, quando fala em teologia, eu queria até retomar isso do que eu falei no começo. Teologia como algo que, assim, que está pronto, que, assim, que são formulações que estão prontas, você não pode questionar, são inquestionáveis. Tem coisas que sim, tem coisas que não, tá bom, gente? Então, isso é importante de frisar. Eu, como alguém que trabalha com filosofia, tem muito interesse em teologia, eu tenho percebido muito essa dinâmica. Filosofia, a insegurança do crente com a filosofia é que parece que para ele a teologia é uma coisa segura e pronta, e acabada. Só que o que ele precisa saber, normalmente, é que normalmente, eu não estou dizendo que o autor da pergunta faz isso, né? Mas eu estou dizendo assim, no geral, as pessoas pensam que teologia é uma coisa mais acabada e assim, é uma coisa definida, estável. E aí, quando entra no departamento de filosofia, a pessoa começa a chorar, mas a verdade é que, assim, não tem nada, tem coisas que não estão completamente decididas, tá bem? Tem coisas, tem debates teológicos que estão em aberto, né? Por exemplo, eu vou pegar só um exemplo, o que é a natureza da igreja? Poxa, isso, o que é a igreja? Quando a gente para discutir isso em teologia, tem várias teorias eclesiológicas que são mutuamente excludentes, todas elas baseadas em premissas sólidas em termos de doutrina cristã, falando de enraizadas no passado histórico da igreja cristã, né? Falando assim, em termos de formulação doutrinária clássica e tudo mais. Estão bem ancoradas, mas são mutuamente excludentes. Um vai defender um modelo de igreja, outro modelo. Então a filosofia é mais ou menos análoga nesse sentido, tá bem? Tem teorias que são completamente contraditórias. Se elas são contraditórias, uma delas é falsa ou ambas são falsas, né? Então, isso é importante de pensar. E na teologia, eu acho que isso acontece também. Mas é para isso que tem o debate, né? Então, claro, o filósofo, quando a gente fala em filosofia, a gente está falando da prática filosófica ampla, né? Vários filósofos debatendo várias teorias possíveis que explicam determinadas evidências ou, enfim, que dão alguns argumentos, várias áreas. A gente está falando de muita gente e é justamente porque porque o filósofo pode errar que ele deve debater, né? Porque senão ele ficava em casa mesmo, né? Então ele debate por isso mesmo, porque ele pode errar, ele pode estar errado, ou ele precisa do amigo filósofo para falar, você está errado, entendeu? E o mesmo acontece com o teólogo. Falar assim, você pisou na bola, né? Esse confronto dos opostos na filosofia é importante, né, para o crescimento. Agora, Com certeza. Essa pergunta, eu tenho ouvido muito dentro das igrejas o seguinte, que a filosofia erra, a filosofia é humana, a filosofia está sempre mudando. Poxa, mas a teologia também é humana. A teologia é a nossa tentativa de chegar até Deus. É uma tentativa humana. Então, logo, também é falível. Então, estamos ali no mesmo barco, né? Teologia e filosofia. Exatamente. Conhecimento humano para tentar explicar as coisas, o sentido da vida e tal, e a outra tentar explicar o caráter de Deus. Mas estamos no mesmo barco, né? Não tem ninguém iluminado que recebeu a teologia de presente e desenvolveu toda a teologia a partir dessa iluminação. Não, nós temos a Bíblia como revelação e tentamos, com o nosso intelecto, interpretar o que ela deixou escrito para nós. Tá certo? Concordo completamente. Eu acho que é por aí mesmo, né? Por aí mesmo. Agora, me fala um pouco do ambiente universitário. Eu já estou longe faz tempo, mas você que convive com esse ambiente, tem a sua igreja formada lá a partir de uma célula dentro de estudos, né? Uma célula de estudos dentro da universidade lá de Campinas. A universidade é hostil à fé cristã? Os jovens entram na universidade e se afastam da igreja?
E se isso acontece, é culpa da universidade que atrai ou é culpa da igreja que não dá uma cosmovisão para os jovens? Então, é que a universidade também é bastante grande, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, assim, pessoalmente. Quando eu era aluno da física, eu não. Eu, assim, embora eu não tivesse muitas conversas sobre isso, eu não sentia uma hostilidade com relação à minha fé, né? Uma hostilidade patente, embora muita gente achasse que talvez fosse contraditório, ciência e a fé, né, tudo mais. Tem outros departamentos que é mais difícil de fazer isso, né? Ou mais fácil, não sei também. Eu acho que parte do ambiente da universidade é bastante secular, né? Isso a gente tem que reconhecer. Isso qualquer pessoa, né, cristão ou não, reconhece que, assim, hoje a universidade brasileira, principalmente, diferente, por exemplo, de Oxford, enfim, outras universidades, até meu amigo, o Likelihood Rachel, que estava aí, né, o André Neiva, está em Purdue, embora imagino que seja secular Purdue, mas mesmo assim tem, sei lá, vira e mexe tem um cara que é filósofo cristão debatendo, um cara que, sei lá, debate entre filosofia e teologia, tipo, isso é comum, no Brasil isso não tem, né? Então eu acho que sim, nesse sentido, a universidade, por ser mais secular, né, aqui no Brasil, com algumas exceções, que, enfim, mas eu acho que tem um certo sentido de hostilidade, sim, generalizar, num sentido mais amplo, né? Tá. É mais difícil você entrar num departamento de filosofia e defender, mesmo filosofia da religião, é um assunto rejeitado, que dirá falar sobre fé cristã especificamente, né? Então, filosofia da religião, no geral, uma coisa que não fica tem poucos departamentos no Brasil que fazem isso até hoje, né? Então, se a universidade brasileira é hostil a debate sobre religião, a colocar a religião na mesa, né, para discutir também, a não ser do ponto de vista social, né, fenomenológico, é o fenômeno religioso, mas filosoficamente, ciência e religião, fora, assim, fora de questão. Então é hostil, sim. E aí, daí é que eu acho que é importante grupos de filosofia da religião, nascimento de grupos assim, grupos cristãos que procurem fazer uma conciliação adequada, né? A gente está vivendo em tempos difíceis em termos de conciliação entre universidade, entre academia e fé cristã, mas é importante a gente se lembrar que as pessoas de fora elas não conhecem isso, né? Então por isso eu aprecio muito a iniciativa da CEL, que eu faço parte também, iniciativas como, enfim, projetos como a ABC2, né, que tem tentado fazer isso, nessa aproximação, eu acho que isso é sempre muito bem-vindo. Ok. Tem uma outra pergunta aqui, é da Gabriele Carmo, que você conhece bem, advogada, Uhum, professora de sim. Direito. Quem que é a Gabriele, Gisele? A Gabriela é minha namorada, né? Ela quer saber o que que física, por que que física combina com filosofia. Gabi, então, a física combina com a filosofia porque sim, né? Assim, tipo, quando a gente pega quando a gente enfim, tem vários sentidos que essa pergunta podia ser encarada, né? Então, por exemplo, quando tem muitos filósofos da física, né? Pessoas que discutem coisas de física junto com coisas de filosofia, enfim, ou tentam conceituar conceitos de física por meio de uma abordagem filosófica relevante, né? Então, nisso a gente vê a aproximação contemporânea. Mas isso já estava lá atrás, né? Quando a gente falava sobre investigação da realidade, né? Quando os gregos falavam sobre isso, investigavam a realidade e a filosofia e as ciências não eram coisas separadas, né? Então, enfim, a gente pode ver que desde lá do passado, passando por todas as eras, a motivação do filósofo e do físico é o mesmo, né? Entender a natureza da realidade, saber o que é a realidade. As questões são diferentes, filosofia abrange muito mais coisas e o método é diferente, né? Envolve menos evidências empíricas, não só evidências empíricas, mas também outros tipos de evidência, né? Novamente falando sobre a questão da evidência. Então eu acho que elas se aproximam com respeito à pergunta, mas se diferenciam com respeito aos métodos e tipo de evidências que elas consideram, né? Então, é isso. Beleza. Agora vamos fazer aquele bate-bola rapidinho para encerrar. Estamos chegando próximo aí de 50 minutos. Respostas rápidas, tá, Gisele? Diz pra gente o que, que vem primeiro na sua cabeça. Terra plana
ou terra arredondada e ligeiramente achatada nos polos? Terra redonda, ligeiramente achatada nos polos, esferoide, é isso aí. Esferoide oblato, né? Como é que chama? Um esferoide oblato. Aprendi mais uma aqui. Criacionismo ou evolucionismo? Os dois. Os dois. Cara, tô contigo nessa. Tô contigo nessa. Próximo aqui. Muito bom. Santo Agostinho ou Tomás de Aquino? Santo Agostinho. Santo Agostinho. Não, peraí, essa pergunta é difícil. Santo Agostinho. Santo Agostinho é mais gostoso de ler, né? Mas Tomás é mais rigoroso, eu acho também. Então, Para um empate, reformado, vamos dizer assim. para um reformado calvinista é mais. É mais Agostinho, né? É mais Agostinho. Mas Tomás é impressionante, né? Realmente, assim. Martim Lutero ou João Calvino? Calvino, né? Calvino. Pô, isso aí. E pra você? Bom, rapaz, você me deixou com calças curtas aqui. Você sabe que eu sou arminiano roxo, né? Tô fora. Todo arminiano é um pouco calvinista. Ó. Tô Nem Santo brincando, tá? Agostinho, nem Santo Agostinho, nem Calvino. Agora outro. Abraham Kuyper. O Davi falou, Agostinho é continental. É um pouco, a gente poderia dizer, né, Davi? Abraham Kuyper ou John Stott? Ah, Kuyper, né? Kuyper, eu gosto muito mais de Kuyper, mas eu li muito mais coisas dessa tradição, né, do que do Stott. Mas Sabe, um grande respeito também. gosto muito do Abraham Kuyper, falei para você, né? Aquele conceito que ele trouxe de mandato cultural, né? Não vi em nenhum outro autor isso daí. Mandato cultural. Quando Deus fala para Adão, cultivar a terra é produzir cultura, né? Tudo que a gente produz de arte, de música e tudo estava englobado nessa ordem de Deus aí, cultivar a terra. Né? Muito bom, Abraham Kuyper. Fantástico, muito bom. Me fala uma coisa, hino tradicional ou louvor e adoração? Eu gosto dos dois também, sabia? Não sei você, mas eu gosto dos dois. É mesmo. Depende do hino tradicional, depende do worship, né? Entendi. Stephen Hawking ou Alvin Plantinga? Plantinga. Ah, o Plantinga, né? Plantinga. Aqui, ó, o Plantinga, vou mostrar aqui, ó. Knowledge and Christian Belief, Certo. livro fantástico, sensacional. Deus da Liberdade Mal. Legal, legal, Não tem como comparar os dois, né? Porque são de áreas diferentes e tudo mais. legal. Sabor de mel, tô fora. Física quântica ou teoria da relatividade de Einstein? Eu tenho mais quedinha pela relatividade, né? Mas é que também não tem como comparar, né? As duas são importantíssimas, né? Sem quântica a gente não tem celular. Sem relatividade não tem GPS, aí fica difícil, né? Precisa uma teoria que unifica as duas, né? Talvez a teoria de cordas. Ou não precisa, né? Não. Talvez não precisa. É. Meu palpite é que talvez não precisa, não. Bom, cara, muito legal falar contigo. Eu vi que você mostrou alguns livros aí. Queria te mostrar o livro que me trouxe para a filosofia. Conhece esse daqui? Mundo de Sofia. Muito bom esse livro, hein, Paulo? Parece Muito legal. Como uma introdução, né? Como um... Eu li aos 40 anos. Foi aí que eu me converti para a filosofia. Esse aqui Parece ser esse livro é super divertido, né? É bom. Mundo de Sofia. Conhece esse? Conheço. Ele é também pensado do John Stott. Acho que Nunca li, não, mas... faz muito bem para a nossa fé, né? A gente sempre usar a cabeça e junto com a fé, não abandonar nunca o nosso modo de pensar, porque tem que acreditar ou tem que aceitar alguma coisa, né? Outro que eu gosto muito do John Stott é esse aqui, ó. Você em alguns momentos falou isso, né? Ouça o mundo, ouça o Espírito, ouça a palavra de Deus, ouça o mundo, ouça as duas coisas. Esse é do John Stott. Né? Muito bom. Muito bom. O que mais você tem aí para mostrar pra gente aí da sua vida? Eu só tenho isso para mostrar, né? O Plantinga, que é meu filósofo favorito. Tipo, se você ainda não fez isso, leia Conselho aos Filósofos Cristãos, o discurso dele, e entenda como faz filosofia de um ponto de vista autenticamente cristão, mas
com rigor filosófico. E ele tem alguns livros publicados em português, dentre eles esse, né? Deus, a Liberdade e o Mal, que ele fala do problema do mal e do argumento ontológico para a existência de Deus. E esse livro que está em inglês aqui o título, mas em português é Conhecimento e Crença Cristã, Knowledge and Christian Belief. A capa é igualzinha. Legal. Né? Mas eu gosto também, o Davi vai me zoar agora, eu tenho como uma inspiração no sentido primordial, né, por ter conversado muito com o Marcelo sobre esse assunto. Eu gosto também do Doiverd, né, que é um filósofo cristão, ele é totalmente continental e, portanto, dificílimo de entender, né, precisa, enfim, estudar muito para ler esse cara aqui e ler Kant e tudo mais, mas é um cara muito bom também, né, para quem gosta de filosofia continental, é uma recomendação muito boa, né. Joia. Gesiel, te agradeço demais, cara, foi um bate-papo muito bom, 1 hora aqui de filosofia e teologia. Te agradeço muito, viu, pela sua disponibilidade, por essa semana que a gente trocou algumas figurinhas. Te conheci, né? Te conheci um pouquinho mesmo à distância, com Covid-19 e tudo. E aí, abro o espaço para você dar as suas palavras finais antes de nós encerrarmos. Ô, Paulo, obrigado pelo convite. Eu fiquei feliz, foi super divertido, nem passou a hora, né? Conversar desses papos é bom demais, né? Acho que não. Sempre produtivo, sempre muito legal, né? E que hajam outras, né? A gente possa conversar mais, né? Quem sabe depois a gente marca outras lives, conversa também. Mas fiquei muito feliz, muito honrado. Você quase não falou, né? Quem falou mais fui eu, mas você da próxima, quem sabe você fala mais. Você é entrevistado, eu não podia dar as respostas para você. Pode ser, mas da próxima a gente marca uma outra, de repente, tá bom? Muito obrigado. E muito obrigado, a gente mantém contato aí. Sigam também lá a página do Paulo, né? Sempre tem lives, né? Conteúdo de filosofia e fé. Esse vídeo vai estar disponível lá para a gente rever assim que as pessoas se interessarem e quiserem ver durante o dia, vai estar disponível lá, tá? Muito obrigado. Muito bom, Paulo. Grande abraço. Valeu, pessoal. Abração, hein? Tchau, tchau.